O despertador tocou com seu som insistente, rompendo o silêncio do pequeno apartamento. Helena virou para o lado, cobriu o rosto com o travesseiro e murmurou para si mesma que mais um dia miserável começava. Era sempre assim para ela. Todos os dias começava com um suspiro cansado e uma frase pesada. Antes mesmo de agradecer por estar viva, ela já declarava a derrota. No banheiro, enquanto a água fria caía devagar do chuveiro, ela continuou o roteiro de sempre, resmungando que o chuveiro nunca prestava, que a casa era um caos e que a vida não dava mais. Helena tinha 38 anos. Trabalhava como recepcionista em uma clínica odontológica. Era mãe de 2 filhos adolescentes e esposa de um homem esforçado, mas de fala mansa, o que, para ela, às vezes soava como acomodado demais. Nos últimos tempos, parecia que nada fluía em sua vida. O salário mal dava para as contas, os filhos andavam desobedientes, o marido calado demais, e o ambiente no lar havia se transformado num campo de tensão. Mas, o mais curioso, que todos ao redor percebiam menos, era o peso de suas palavras. Helena resmungava de manhã, reclamava ao chegar no trabalho, e quando chegava à noite, a casa inteira parecia ter absorvido aquela atmosfera cinza. Ela costumava dizer aos filhos que eles a tiravam do sério, enquanto recolhia roupas espalhadas. Falava do trânsito como um inferno insuportável e do trabalho como algo que só lhe dava dor de cabeça. Chegava a afirmar que nasceram para sofrer, como se cada frase fosse uma profecia negativa lançada sobre si mesma, sobre sua casa, sobre tudo ao redor. Numa terça-feira chuvosa, Helena recebeu a visita inesperada de sua avó, Dona Lourdes, uma mulher de idade avançada, com rosto sereno, olhos cheios de sabedoria e o tipo de paz que acalmava qualquer ambiente. Ao pisar na sala, a avó expressou que achava estar na hora de visitar a neta, pois sentia no coração que ela precisava de um abraço diferente. Helena sorriu de forma cansada e respondeu que estava vivendo uma fase terrível, que nada dava certo e que o mundo parecia perdido, com tanto trabalho e miséria ao redor. Dona Lourdes ficou em silêncio, com um olhar doce e atento. Durante 2 dias, ela se dedicou a observar a rotina da neta, notando como Helena falava com os filhos, dizendo que eles a deixavam louca com o marido, reclamando que ele nunca a ajudava, e até com o cachorro chamando-o de bicho irritante. Na noite do 2º dia, após o jantar, enquanto todos dormiam, a avó chamou a neta para sentar-se com ela na varanda. A chuva fina fazia um som tranquilo, quase como um convite à introspecção. Com voz calma, Dona Lourdes perguntou se podia dizer algo sincero à neta, expressando que a amava. Mas precisava observar que as palavras dela estavam determinando tudo ao seu redor. Helena arqueou as sobrancelhas, defendendo que só falava a verdade, pois tudo estava realmente difícil. A avó sorriu de leve e explicou que a vida não mudava com reclamação, mas com declaração, citando Deuteronômio 30:19, onde Deus propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, convidando a escolher a vida para que se viva tanto ela quanto sua descendência. Ela fez uma pausa, deixando o barulho da chuva preencher os segundos de reflexão, e continuou dizendo que, ao afirmar que nada dava certo, Helena profetizava a morte de seus resultados. Ao dizer que os filhos a enlouqueciam, lançava peso sobre eles. E ao repetir que a casa era um caos, selava a desordem. Helena abaixou o olhar, nunca tendo ouvido algo assim antes. A avó segurou suas mãos com firmeza e ternura, afirmando que Deus era o poder da palavra, pois foram feitos à imagem dele, e quando ele fala, as coisas tomam forma. Perguntou o que Helena criava com as suas palavras. As lágrimas começaram a escorrer pelos olhos de Helena, murmurando que não sabia. A avó respondeu que agora saberia, e que ao escolher falar sobre a vida, veria a presença de Deus entrar nas áreas mais secas de sua existência. As coisas não mudavam de fora para dentro, mas de dentro para fora. Naquela noite,
Helena deitou-se sem reclamar do travesseiro, do calor ou do barulho da rua. Pela primeira vez em anos, agradeceu em silêncio. No dia seguinte, acordou cedo e, por instinto, o velho hábito quase voltou, prestes a dizer que era uma segunda chata. Mas lembrou das palavras da avó, respirou fundo e murmurou que o Senhor a agradecia por mais um dia, que hoje seria um dia bom. Foi estranho, parecia forçado, mas era o começo da mudança. No trabalho, ela tentou manter o novo hábito. Quando o computador travou, sentiu o impulso de resmungar que tudo que era seu dava problema, mas se conteve e disse baixinho que aquilo daria certo e que ela conseguiria resolver. Pela primeira vez, o computador destravou logo em seguida. Coincidência? Talvez, mas no coração de Helena parecia um pequeno sinal. Naquela semana, a avó ficou em silêncio, vendo a neta tropeçar, vacilar, mas lutar. Toda mudança começa com um esforço imperfeito. Os dias foram passando e cada pequeno desafio parecia um teste. Quando o ônibus atrasou, ela sorria e afirmava que tudo cooperava para o seu bem. Quando o marido esquecia algo, respirava e dizia que estava tudo bem, que resolveria juntos. Um dia, no trabalho, uma colega perguntou o que havia acontecido com ela, notando que estava diferente, até mais bonita. Helena riu e explicou que decidira parar de amaldiçoar a vida com as próprias palavras. Mas a vida viria a tomar essa decisão. Numa sexta-feira, o gerente da clínica a chamou com um tom sério, informando que a situação da empresa não estava boa e que precisavam reduzir a equipe, suspendendo seu contrato por alguns meses. O chão pareceu abrir sob os pés de Helena, e o velho costume quase voltou, pensando que sabia que ia dar errado e que sua vida era assim mesmo, mas lembrou da voz da avó ecoando para escolher a vida. Então fechou os olhos e disse em silêncio que o mesmo Deus que abria portas antes, abriria outras agora, que confiava nele. Saiu da sala com o coração apertado, mas semblante sereno. Ao chegar em casa e contar à avó, esperava consolo, mas Dona Lourdes sorriu e disse que estava sendo testada, que na adversidade as palavras verdadeiras revelam quem se é, e que continuasse escolhendo a vida. Na manhã seguinte, enquanto orava, Helena abriu a Bíblia ao acaso e leu Provérbios 18:21, que a morte e a vida estão no poder da língua e que quem bem a utiliza come do seu fruto. Ficou pensando naquilo por minutos, como se Deus falasse diretamente com ela. Decidiu escrever num papel que suas palavras tinham poder, que falaria vida, luz e esperança, que Deus estava com ela a todo tempo. Colou o papel no espelho do banheiro e o lia todos os dias. 15 dias depois, enquanto caminhava para o mercado, encontrou uma antiga amiga dos tempos de escola, Fernanda. Após algumas risadas, a amiga comentou que precisava de alguém responsável para ajudar na parte administrativa de sua pequena loja, pensando nela, mas imaginando que estivesse trabalhando firme na clínica. Helena sorriu e disse que agora estava disponível e pronta para novos começos. Em menos de uma semana, começou a trabalhar na loja e o inesperado aconteceu. Era tão eficiente, organizada e positiva que o ambiente todo mudou. Onde antes havia confusão e tensão, agora havia leveza e cooperação. Fernanda, impressionada, comentou que ela trazia paz para o lugar. Helena sorriu, lembrando da avó, e explicou que aprendera que as palavras que se fala se tornam o ambiente onde se vive. Com o tempo, o reflexo dessa mudança se espalhou. Os filhos começaram a ser mais carinhosos. O marido, antes calado, sorria mais e até o cachorro parecia mais calmo. Certa noite, enquanto Dona Lourdes se preparava para retornar à sua cidade, Helena a abraçou forte, dizendo que não sabia como agradecer. A avó respondeu que não precisava agradecer. Só prometeu nunca mais profetizar destruição sobre o que Deus quer abençoar. Helena prometeu.
A avó acariciou seu rosto e disse que as pessoas pensam que mudar de vida é trocar de casa, emprego ou cidade, mas na verdade é mudar de palavra. Se muda o que se fala, muda o que se vê. Se muda o que se declara, muda o que se vive. As lágrimas de Helena escorreram, mas agora de gratidão. Alguns meses depois, ao escrever em seu diário, registrou que antes falava de escassez e vivia na escassez. Falava de confusão e colhia confusão, mas agora falava de fé e via milagres. Não era mágica, era fé alinhada com propósito. E naquela mesma semana, algo extraordinário aconteceu. Fernanda decidiu expandir a loja e convidou Helena para ser sócia. Helena riu, chorou e agradeceu. Mais uma vez ouviu em seu coração aquela voz suave e firme para escolher a vida e viver. Desde então, tornou-se uma mulher transformada por dentro e por fora. Aprendeu a levantar todos os dias e declarar que hoje seria um bom dia, que onde colocasse as mãos haveria prosperidade, que onde falasse haveria paz, que onde estivesse, Deus estaria. E assim tem sido. Sua casa se encheu de alegria, as finanças se organizaram, as relações floresceram e até o semblante mudou. Helena aprendeu que a boca é o leme da existência e que quando se fala vida, o mar da alma se acalma e o barco segue firme na direção certa. Então, se essa história chegou até você hoje, talvez seja Deus te lembrando do mesmo princípio. As palavras que se lança criam o ambiente que se habita. Repreenda a reclamação, rejeite a maldição e escolha a vida. Porque quando se decide falar com fé, o céu se move a seu favor. E foi assim que Helena descobriu que Deus não muda as circunstâncias até que se mude a maneira de falar sobre elas, e que a prosperidade começa na língua de quem crê. Morte e vida estão no poder da língua. E escolhe, pois, a vida para que vivas. E segue o canal para mais histórias como essa que aquecem o seu lindo coração.